Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10. Jeremias 1, 4 a 10, e assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Na nossa vida, nós somos surpreendidos por encontros inusitados. Quem nunca se encantou ao encontrar pessoas por acaso, começar uma boa conversa, desenvolver um relacionamento de amizade? Outras vezes, somos surpreendidos por encontros. Qual a sua reação quando seu pai, a sua mãe, seu cônjuge, seu namorado diz: Olha, preciso conversar com você. Você logo pensa: é cilada, aconteceu alguma coisa. Ou quando seu superior no seu trabalho te convoca para uma reunião, te propõe novas atribuições, um novo desafio. A gente sente um frio na espinha, um misto de sentimentos que envolvem incerteza, insegurança, medo. Jeremias experimentou um encontro parecido. Um encontro programado somente por Deus. Um encontro no qual Deus o chama para um desafio tremendo. Mas em que contexto histórico, bíblico, aconteceu esse chamado de Jeremias? Cerca de 95 anos antes do nascimento de Jeremias, reinava sobre Judá um homem chamado Acás. Ele se deixou corromper pela idolatria, edificou ídolos de metal por todo o reino de Judá, estabeleceu um sistema de sacrifício de crianças ao deus Moloque. Ele mesmo sacrificou os seus filhos a esse ídolo. E passado o reino de Acás, ele foi sucedido por Ezequias, seu filho. Ezequias foi um homem temente a Deus. Ele reprovou as práticas do pai, promoveu uma reforma religiosa em Judá. Ezequias purificou Jerusalém das práticas idólatras abomináveis a Deus e com sua morte ele foi sucedido por Manassés. A palavra de Deus diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. A prática do sacrifício de crianças foi retomada juntamente com outros cultos idólatras. Jeremias certamente nasceu durante a última década do reinado de Manassés sobre Judá. Quando Manassés morreu, seu filho Amon deu continuidade a essas práticas perversas do pai. O governo de Amon foi tão detestável que depois de 2 anos de governo ele foi assassinado pelos seus próprios oficiais. E seu filho Josias foi então conduzido ao trono para reinar sobre Judá. Josias era muito jovem quando começou a reinar e foi um rei que se voltou para Deus e redescobriu a sua palavra. A idolatria do reino de Judá passou a ser eliminada, ele purificou o culto a Deus, chamou o povo ao arrependimento. Mas, infelizmente, a obediência de parte do povo era superficial. O rei, de fato, demonstrou arrependimento sincero, mas os judeus não demonstraram sinceridade no arrependimento. Os ídolos foram removidos, o templo e a adoração a Yahvé foram restaurados, mas os ídolos brotam primeiro no coração dos homens. Josias derrubou os ídolos físicos, mas não derrubou os ídolos do coração do povo. É neste contexto de dias difíceis, de apostasia, que Jeremias é chamado por Deus para iniciar o seu ministério como profeta. Um jovem de cerca de 20 anos de idade, a quem Deus atribuiu a missão de proclamar a palavra de Deus a um povo obstinado e rebelde. Uma mensagem que envolveria confrontação de pecado, arrependimento e restauração. O mesmo chamado de que Deus fez a Jeremias para ser profeta para as nações ecoa ainda nos dias de hoje. Deus ainda chama hoje pessoas para serem profetas às nações. No texto que nós lemos, podemos perceber que, em primeiro lugar, Deus chama pessoas para serem profetas, mas ele chama de uma forma soberana. Deus chama pessoas soberanamente. O texto nos diz que a palavra de Deus foi dirigida a Jeremias. E não sabemos como é que Deus manifestou a sua palavra. Não sabemos se foi por meio de um sonho, de uma visão, não sabemos. Mas o chamado de Jeremias, há uma certeza, não se tratava de um pensamento, de um arrepio, de um sentimento, era a inconfundível palavra de Deus. E nesse encontro, a iniciativa não foi de Jeremias. A iniciativa do encontro era do próprio Deus. E Deus deixa isso bem claro a Jeremias no verso 5. Leia comigo o verso 5.
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus havia formado Jeremias com um propósito. Conforme o texto da NVI, Deus diz a Jeremias que o escolheu. Mas se a gente for olhar na revista e atualizada, Deus diz a Jeremias que o conheceu. Creio que essa palavra é a melhor tradução para o verbo no hebraico. Eu te conheci. E no contexto da cultura hebraica, conhecer é mais do que se ter informação sobre alguém ou ter sido apresentado a ela. No hebraico, conhecer pressupõe compromisso e relacionamento pessoal. Ainda no ventre de sua mãe, Deus moldou, conheceu como um escultor, um oleiro que molda o barro com características, personalidades, talentos, qualidades, defeitos. Deus conheceu Jeremias. Antes que houvesse qualquer coisa, ele o conheceu e escolheu. E antes mesmo que Jeremias nascesse, Deus o havia separado e consagrado para uma missão especial, o de ser profeta entre as nações. Havia uma notória preocupação de Deus para que todas as nações da terra conhecessem a sua salvação. Esse era o principal ofício do profeta, um porta-voz escolhido e autorizado por Deus para proclamar a sua palavra, confrontar pecados, chamar homens e mulheres ao arrependimento. O chamado de Jeremias para ser profeta foi um ato soberano de Deus sem qualquer participação ativa de Jeremias, iniciativa dele. Dizem por aí que nós podemos escolher muitas coisas, profissão, pessoas com quem nos relacionamos, roupas que vestimos, outras escolhas independem da nossa vontade. Ninguém escolhe pai, irmão, ninguém escolhe a família em que nasce. Assim também fomos conhecidos, escolhidos e chamados por Deus. Antes mesmo de sermos formados, antes mesmo da fundação do mundo, Deus elegeu o seu povo, seja individualmente, seja como comunidade da fé e povo da aliança de Deus. Deus soberanamente nos formou como um artesão que produz algo que lhe agrada e lhe seja útil, fazendo-nos segundo a sua vontade. Ele nos escolheu, nos conheceu para um relacionamento pessoal e comunitário com Ele. Ele nos separou, nos santificou pela ação do Espírito Santo, nos capacitando para uma missão especial de fazer conhecida a sua salvação a todas as nações. E nesse processo de formar e capacitar um povo para si, Deus move meios, une pessoas de forma inimaginável. Em outros tempos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de ouvir a voz de Deus, mas Ele veio ao nosso encontro, Ele revelou a sua graça, nos deu nova vida em Cristo, nos separou e santificou pelo seu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter consciência e convicção do chamado que Deus fez a cada um de nós. Não podemos viver de maneira inerte, indiferente ao chamado que Ele nos fez. Não podemos agir como se nada tivesse acontecido e nossa vida não fosse transformada. Não podemos viver, seja no pecado, seja ignorando o chamado, como se a nossa redenção não tivesse custado a vida do Deus que se fez carne. Deus conheceu a mim e a você ainda no ventre das nossas mães e nos separou para sermos profetas entre as nações. Isso envolve relacionamento intencional, pessoal, e é uma via de mão dupla. É muito fácil cedermos aos apelos do nosso coração e agíssemos como se não precisássemos nos relacionar com Deus com todo o nosso coração e entendimento. Como se não precisássemos nos relacionar como nosso irmão, nosso próximo, nosso querido na fé. Como você pode servir mais e melhor a Deus, meu irmão? Ele nos tem constituído profetas às nações. Fomos chamados por Deus para sermos proclamadores da sua palavra. Individualmente ou como igreja, somos resultados do amor e do desejo de Deus de se fazer conhecido entre as nações. Não porque merecemos ou porque somos bons, mas porque Ele é soberano. Ele chama quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e Ele age soberanamente. Louvado seja Deus por isso, porque Ele olhou com seu olhar de infinito amor e misericórdia para mim e para você, imperfeito que somos. E esse nos leva ao segundo ponto. Deus chama pessoas para serem profetas, pessoas imperfeitas. Veja comigo o que dizem os versos 6 a 8 do capítulo 1 de Jeremias. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias temeu o seu chamado. O seu temor foi tão grande que ele se espantou e disse, soberano Senhor. Era como se ele dissesse, ai de mim. Aparentemente não era o que Jeremias havia projetado para a sua vida, ser profeta. Ele se reconhecia inapto, imperfeito, para fazer o que Deus estava lhe propondo. Mesmo sabendo que Deus era soberano, Jeremias apresentava os seus argumentos. Talvez Jeremias acreditasse ser possível, pelo menos, adiar
os desígnios de Deus. Ele argumenta com Deus que ainda era muito jovem, que ele não sabia falar, que ele não tinha o que dizer. De certa forma, Jeremias parecia ter razão. Que credibilidade ele teria diante do povo de Judá? Ele não tinha experiência, ele não tinha maturidade para exercer o ofício de profeta. Como ele exortaria os anciãos que governavam as cidades? Como confrontaria reis, nações acerca do seu pecado? Mas Deus repreende Jeremias e fala: não diga isso. Apesar de reconhecer a soberania de Deus, Jeremias parecia não entender o que de fato isso significava. Deus sabia quem Jeremias era, conhecia suas limitações, suas imperfeições e suas falhas. O verso 7 demonstra que Deus não esperava de Jeremias ações mirabolantes, uma capacidade retórica ou de persuasão. A única coisa que Deus esperava era a obediência à sua palavra e o seu chamado. E por meio da obediência Deus agiria. Não era Jeremias quem faria, era Deus. Era Deus quem o enviava. As palavras eram colocadas nos lábios por Deus. Ele não precisava temer homens porque Deus o sustentaria, protegeria, estaria com Jeremias. E é importante dizer que Deus cumpriu fielmente suas promessas feitas ao profeta. Jeremias não esteve livre de oposições. Todo o livro de Jeremias reflete sua dor, os perigos que enfrentou, os riscos de morte que correu. Mas apesar de todas as dificuldades, Deus jamais abandonou ou desamparou o profeta. Meus irmãos, não era o sentimento de capacidade que qualificava Jeremias para o ofício de profeta, mas a designação pessoal do Deus que o havia chamado, que o capacitaria, que concederia dons a pessoas imperfeitas para cumprir a sua missão. De vez em quando, nas minhas viagens pelas estradas de Minas Gerais, a graça comum de Deus se manifesta em frases de para-choque de caminhão. Há um tempo eu li uma frase que já até é meio clichê no universo evangélico. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. O chamado de Jeremias e o nosso próprio chamado refletem essa verdade. É um grande desafio quando nos deparamos com o chamado que Deus nos fez e ainda faz. Ficamos atordoados como Jeremias, cheios de dúvidas. Por onde começar? O que fazer? Como é esse negócio de ser escolhido por Deus? Isso não é coisa para pastor, para presbítero, para diácono? Por que Deus me escolheria? Certamente temos a mesma reação de Jeremias. Você pode ter centenas de argumentos. Você pode ter inúmeras falhas, mas meu irmão, minha irmã, existe um alento. Existe um conforto neste mar de dúvidas em relação ao chamado que Deus nos faz. Deus conhece cada uma das nossas falhas e das nossas imperfeições. Foi Ele quem te formou, Ele quem te conheceu, Ele quem te escolheu, Ele quem te deu a personalidade que você possui. É certo que somos maculados pelo pecado e que temos desvios nas nossas vidas que certamente são reprovados por Deus. Mas Deus insistentemente e amorosamente tem trabalhado em nós, transformado as nossas vidas, moldado-nos para nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, o verdadeiro homem modelo, o padrão de humanidade que devemos seguir. Você pode temer o chamado de Deus para você, temer o que as pessoas irão dizer, o que elas irão pensar. Você pode temer como irão reagir à sua posição como cristão e servo da palavra de Deus, servo de Deus. Mas o chamado de Deus é acompanhado de uma promessa. Eu estarei contigo, eu te protegerei, eu te livrarei. Encontraremos oposições, mas temos a segurança da graça de Cristo que é suficiente para nós. Deus, pela sua vontade, nos escolheu e, apesar dos nossos pesares, Ele nos chamou para um propósito. E este é o terceiro ponto. Deus chama pessoas para serem profetas às nações, para cumprir um propósito. Deus chama pessoas para um propósito. Vem comigo para o texto bíblico e vamos ver o que dizem os versos 9 e 10. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Jeremias é alvo de um ato simbólico de Deus. Ele vê a mão de Deus tocando a sua boca. E com aquele toque, Deus coloca suas palavras na boca de Jeremias e concede a ele autoridade sobre reinos. A fonte da autoridade não estava em Jeremias, a fonte da autoridade estava na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus em seus lábios, a atividade de Jeremias como profeta seria inócua, seria sem serventia, sem qualquer valor. Jeremias agora era portador de uma péssima notícia para Judá. A nação havia se desviado de Deus, seu coração era continuamente mau. Eles acreditavam que eram intocáveis e que, apesar do seu pecado, Deus não os disciplinaria. No capítulo 7 de Jeremias, vemos os versos 9 a 11 em que Deus afirma a Judá: vocês
pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Mas Jeremias não era portador somente de más notícias. Ele trazia consigo também boas novas para o reino de Judá, no mesmo capítulo 7. Veja comigo no verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Essa má e essa boa notícia refletiam a promessa de Deus feita a Jeremias. Elas não eram fruto da insatisfação de Jeremias com a conduta de seu povo, mas era a própria palavra de Deus dirigida a Judá por meio do profeta. A autoridade repousava na palavra de Deus, e por meio dela Deus arrancaria e despedaçaria, arruinaria e destruiria, produzindo juízo entre as nações. Os reinos da terra seriam abalados. A Babilônia se ergueria como potência mundial. Todo o reino de Judá seria disciplinado por causa do seu pecado, da corrupção, idolatria, imoralidade, perversão. Mas havia uma esperança. O que foi arrancado e despedaçado seria novamente plantado. O que foi arruinado e destruído seria novamente edificado. Este era o grande propósito do chamado de Jeremias: anunciar o juízo e a ira de Deus sobre todo pecado, idolatria e desobediência. Proclamar que haveria graça e redenção para recomeçar o que se havia perdido. A ênfase não está no profeta, mas a ênfase está na palavra de Deus. É uma palavra que, conforme o verso 1 veio ao profeta, foi colocada na boca do profeta, conforme o verso 9, e agora sairia da boca do profeta para todas as nações, conforme o verso 10. Billy Graham, o famoso evangelista do século XX, disse certa vez que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. E este é o grande propósito de Deus para a sua igreja. Deus chamou a cada um de nós, nos constituiu seus profetas, nos fez embaixadores do reino de Deus e portadores da sua palavra a todos os povos, etnias, línguas e nações. Devemos rejeitar aquilo que a palavra de Deus condena. Devemos sim denunciar os pecados da nossa geração, assim como Jeremias foi capacitado para fazê-lo. Devemos confrontar as injustiças desse mundo e a idolatria que nos envolve. Devemos proclamar ao mundo a ira de Deus sobre todo pecado. Como Jeremias, somos portadores de uma má notícia. O homem pecou. O homem se tornou o inimigo de Deus e conheceu a morte. Mas, por outro lado, somos portadores de boas novas. Deus enviou Cristo, o Deus que se fez carne, para morrer por mim e por você. E por meio da sua morte e ressurreição, todo o que nele crê encontra vida. Pelo seu sangue, a ira de Deus foi aplacada. Cristo nos reconciliou com Deus. Ele trouxe paz entre o homem e o seu Criador. Não há notícia melhor, meus irmãos. A ênfase não está em nós como profetas de Deus às nações, mas na palavra enviada por Deus. Cristo é a palavra. Ele é o Logos divino, o verbo que se fez carne. E como profetas, o propósito de Deus é que anunciemos sua palavra e proclamemos Cristo a todas as nações. Portanto, meu irmão e minha irmã, o chamado de profeta para nós não é diferente do que foi para Jeremias. Não é diferente da vocação do povo de Deus. Deus nos escolheu antes que fôssemos formados, e isso foi um ato soberano dele. Deus nos escolheu e nos acolheu, imperfeitos como somos. Foi o ato do seu amor e da perfeita obra de Cristo na cruz para redimir um povo para si. E Deus nos deu um propósito. Pedro, em sua primeira carta, ele afirma que nós, a Igreja do Senhor Jesus, somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos livre de um coração endurecido à sua voz. Que Deus nos livre de negligenciarmos o chamado que nos fez de sermos profetas entre as nações. Que nos dê um viver e um procedimento conforme a sua vontade e um coração quebrantado ante ao som da sua voz e da sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez louvamos a Ti, ó Deus, e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és grande, soberano e poderoso, ó Deus. Exaltamos a Ti pelo Teu grande amor, pelas Tuas muitas misericórdias. Te louvamos porque um dia o Senhor nos chamou num ato soberano do Senhor. Nada fizemos para merecer isso. Te louvamos,
porque, Senhor, esse chamado maravilhoso não contemplou as nossas imperfeições, as nossas falhas, Senhor, mas, pelo contrário, o Senhor nos capacitou e tudo o que o Senhor nos fez foi nos atribuir a justiça, a perfeição de Cristo. Ó Deus amado, te bendizemos, ó Deus. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito no mundo e usado a sua igreja para fazê-lo. E se temos nos omitido, ó Deus amado, que o Senhor haja nos nossos corações para que cumpramos o propósito para o qual o Senhor nos chamou, de anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, ó Deus. Que nós denunciemos as injustiças, que nós lutemos contra o mal deste século, mas que apresentemos também a solução, que é o Senhor Jesus. Abençoa-nos assim, Senhor, e que cumpramos, Senhor, o nosso chamado, o nosso ofício de profetas no meio deste mundo, anunciando aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós oramos assim, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.